Estamos começando o programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, com sede aqui na cidade de Osasco. Esse programa é transmitido pelo canal 10 da Megabit, também pelo Facebook ConnectV e também pelo Facebook do Unifiel. Temos a grata satisfação de receber nos nossos estúdios hoje o novo reitor do Centro Universitário Unifiel, professor Nivaldo Pilão. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. É um prazer sempre voltar a essa casa. O nosso programa Unifiel 60 Minutos já é uma tradição. O Júlio, como nosso âncora e nosso professor, sempre nos recebe muito bem. Quero agradecer também à ConnectV por nos ceder o espaço, por ser nossos parceiros e por nos receber aqui sempre tão bem. Inicialmente, professor, nós vamos dar um aviso, que é com relação, nós estávamos fazendo uma live agora há pouco, e deu problema, deu um pico de energia aqui no centro, e nós ficamos sem o computador que estava transmitindo essa live, e por isso nós estamos fazendo esse programa gravado agora. Então você terá a partir de agora 1 hora de programa, em que vamos abordar vários assuntos sobre o Unifiel, sobre a educação em tempos de pandemia. Vamos também ter uma surpresa aqui, grata surpresa também, no terceiro bloco, que é uma professora do Unifiel, que acaba de ganhar um prêmio Professor Transformador. Então, fique por dentro, fique com a gente aqui. E já começando o nosso bate-papo, professor Nivaldo Pilão, que acaba de assumir a reitoria do Unifiel. Como é que se deu essa sua vinda até a reitoria, a sua ascensão, né? Pois é. Na verdade, eu estou na reitoria desde 2018. Estou no Unifiel desde 98. E em 2018, em março de 2018, eu assumi a pró-reitoria acadêmica e estive na pró-reitoria acadêmica durante o mandato do professor Edmo. Nós fizemos um mandato com muitas mudanças, reformulamos bastante a escola e, terminado o mandato do professor Edmo, quem assumiu foi o professor Newton, e o professor Newton me convidou para continuar na pró-reitoria acadêmica, o que eu fiz com muito prazer. Trabalhamos esse último semestre ambos, né? Eu e o professor Newton. E o professor Newton agora precisou se ausentar da reitoria e o presidente da fundação me convidou para assumir a reitoria, o que eu faço com muito prazer. Agora, professor Pilão, o senhor chega num momento assim, não vamos dizer dos mais acolhedores. Nesta semana, muitas notícias, a imprensa noticiou, e muitos comentários aqui na nossa região, porque o Unifiel ele faz parte da nossa região. Então, tudo que acontece no Unifiel repercute, reverbera aqui na nossa sociedade. Muitas informações a respeito de um leilão, de um patrimônio da Fiel, da Fundação, que é o prédio da Vila Yara. Ele foi realmente a leilão? Por que é que esse prédio foi a leilão, professor? Vamos tentar esclarecer isso, porque muitas dúvidas têm surgido por parte de professores, por parte de alunos, da sociedade. Todos eles estão querendo saber o que é que está acontecendo com o Unifiel. Pois não, vamos nós. Antes de tudo, eu quero agradecer, Júlio, porque começou um pouco melhor do que a outra. Nós estamos gravando agora a entrevista, porque teve um pico de energia, como o Júlio acabou de dizer, aqui no centro da cidade. Nós estamos nos estúdios da ConnectV, e ele começou que nós estávamos fazendo ao vivo, falando assim, o Unifiel vai fechar? Então, já melhorou, né? Já melhorou um pouco. E eu respondi a ele na oportunidade que não, nós não vamos fechar, vamos continuar, estamos mais vivos do que nunca, estamos com muita vontade de dar continuidade a um trabalho que vem sendo realizado já nos últimos anos, e não existe a menor opção de se fechar. Não, os alunos podem ficar absolutamente tranquilos, que foi o que você disse, que tem aluno preocupado e tal. Não precisa de ficar, porque não há essa necessidade. Vamos terminar todos os cursos que estão em andamento, vamos fechar todas as turmas. Desde 2016 para cá, que foi em 2016 que nós tivemos um problema muito sério, a sociedade sabe, a região toda conhece o Unifiel e sabe disso. Nós tivemos um problema muito sério, e de lá para cá nós já formamos dezenas de centenas de alunos, e vamos
vamos continuar formando. Só neste semestre agora, que fecha, o primeiro de 2020, também tem mais de 100 alunos que se formam e agora estamos com os vestibulares abertos, estamos recebendo inscrições para os vestibulares, estamos fazendo os vestibulares online. Por gentileza, se inscrevam. Então não vai fechar. Não, em hipótese alguma. Isso não existe. Isso é para os fracos, né? O Unifiel não é fraca. Exato. Com todo esse tempo de existência... Não é fraca. São 52 anos, né? Bem, com relação ao leilão, nós tivemos, como eu acabei de dizer, tivemos um problema, sim, em 2016, e isso fez com que a gente tivesse a demissão de alguns professores. E, naquela oportunidade, os professores que saíram, com todo o direito, entraram na justiça para receber seus direitos, para receber os seus passivos trabalhistas, tal, tudo certo, não tem nenhum problema. É isso assim que funciona mesmo, né? E quando esses processos vão à execução, os juízes determinam algum bem para fazer frente a essa dívida trabalhista, né? Então, os advogados pedem em penhora algum bem que possa arcar com a dívida trabalhista junto àquele empregado. E a Fiel fornece o seu patrimônio, né? E um dos seus patrimônios é exatamente a Vila Iara. E um dos processos que a Vila Iara era devedora foi a leilão, porque tinha que quitar a dívida a pedido do juiz. O juiz levou a leilão para a quitação de uma dívida trabalhista, diga-se de passagem, muito pequena, não dá 0,5% do valor do prédio que foi a leilão. Mas, enfim, o juiz tem direito de fazer isso, né? Então foi a leilão, não teve lance, ele foi a leilão a 93 milhões, próximo de 100 milhões ele foi a leilão. Nós sabemos que ele está garantindo dívidas, nós sabemos que trabalhamos com essa hipótese dele ser, sim, leiloado, não tem a menor dúvida disso, mas o que a gente questiona com relação a essa praça que foi feita agora, esse leilão que foi feito agora, é o valor. Porque aquele prédio, não sou eu quem falo, é o mercado quem fala, ele vale qualquer coisa como uns 300 milhões. Poxa. E ele foi a leilão a 90 e tantos mil, não chega a 100 milhões. 30% do valor. É muito pouco, né? Diga-se de passagem, é importante a gente deixar isso claro, que o Unifiel tem sim um problema financeiro, mas não tem um problema econômico. Ou seja, ela tem sim um problema de fluxo de caixa, o que faz com que a gente tenha esses processos trabalhistas, né? Mas não tem problema econômico. Ou seja, o patrimônio do Unifiel é muito superior ao que ele tem como sendo os passivos trabalhistas e os débitos que ele tem junto ao mercado. Ou seja, não existe a questão de não pagamento. Ao contrário disso, as dívidas trabalhistas existem, o Unifiel quer pagar, irá pagar na proporção possível, e a gente sabe sim que foi a leilão, não foi vendido, não houve lance, mesmo porque você está falando de uma universidade, né? Então é muito difícil que alguém se disponha a investir essa importância, né, uma importância de 100 milhões de reais, num prédio onde está uma universidade. Isso é possível? Sim. Pode ser vendido um dia? Pode. A gente sabe que vai voltar a ir para leilão? Provavelmente, né? Mas não existe nenhum problema. O problema é esse, que nós temos dívidas trabalhistas, elas serão quitadas sim, exatamente com o patrimônio. O patrimônio é para garantir isso, né? Senão ele não teria sido dado em garantia e não teria ido a leilão. Mas, enfim, não existe nenhum problema de continuidade por causa disso. Isso é que é importante a gente deixar claro. Que bom, ficamos muito felizes em saber disso e espero estar esclarecendo, então, essas dúvidas de alunos, de professores, da comunidade em si aqui no entorno do Unifiel. Agora, outra questão que nos chama a atenção, depois da sua chegada praticamente, desde o início do mês de julho, tem se especulado muito sobre demissões de professores que aconteceram no final do mês de junho, se não me engano, no dia 30 de junho, alguns professores foram demitidos. O que a gente sabe, o que eu tenho visto por aí, o que a imprensa tem noticiado. Outros centros universitários também têm demitido professores. Caso de faculdades aí que demitiram mais de 300, outras 220, outras 80. Qual foi o problema do Unifiel ou da Fiel, agora nesse sentido? E quantos professores foram demitidos e por quê, professor Pilão?
Ok. Vamos só, antes de eu responder diretamente a questão dos professores, vamos só tentar esclarecer para quem está nos vendo que existem duas instituições. Uma instituição é a FIEL, Fundação Instituto de Ensino para Osasco. A FIEL é mantenedora do Unifiel, do Centro Universitário FIEL. Então, a FIEL mantém o Unifiel. Nós estamos no Unifiel, né? Eu sou o reitor do Unifiel, o Júlio é professor do Unifiel, trabalha lá conosco com muito orgulho, né? Certamente. E isso significa dizer o seguinte, que nós temos, então, duas entidades. Quem resolveu fazer as demissões foi a Fundação Instituto de Ensino para Osasco, a FIEL, que resolveu fazer as demissões. Existe uma razão para isso? Evidentemente que sim. Um parêntese rápido. Por que é que você disse que você viu a demissão em outras instituições e por que você citou o dia 30 de junho? Porque a legislação prevê que o professor tem que ser demitido até o dia 30 de junho. Se ele não for demitido até o 30 de junho, pela legislação, ele passa a ter estabilidade de um semestre. É por isso que as universidades, as faculdades, demitem normalmente nessa época. Tá? Com relação a nós, agora vamos para a nossa casa, né? Isso. Vamos para o Unifiel. O Unifiel, sim, teve a demissão de 32 professores. 32? 32 professores. Alguns canais aí noticiaram 38, mas nesse número não é real. Não, são 32. Tá. São 32, mas são 32 professores excelentes. Não temos absolutamente nada contra nenhum deles. Ao contrário, são professores excelentes e são os principais responsáveis por terem trazido o Unifiel àquilo que ela é. O reconhecimento que o Unifiel tem no mercado, o reconhecimento que o Unifiel tem na região, ela é considerada a melhor instituição de ensino da região, deve-se especificamente, ou se não especificamente, muito a esse pessoal, que tem 20 anos de casa, 30 anos de casa. Eles ajudaram a construir esse nome, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida. E são professores de primeira grandeza. Ninguém discute a qualidade deles, eles estiveram conosco até hoje. Se a gente falasse mal deles, a gente estaria falando mal de nós, né? Porque eles são Unifiel, foram eles que fizeram o Unifiel, nós somos o Unifiel, né? Então não existe nada contra nenhum deles, ao contrário disso, se quiserem retornar à casa, vai ser um prazer. Pode ser feito isso a partir de janeiro do ano que vem. E por que a partir de janeiro do ano que vem? Porque a legislação trabalhista prevê que o professor pode ser recontratado, mas para não dar continuidade de contrato, ele deve permanecer um período fora. E por que nós voltaríamos a contratar no ano que vem? Por dois motivos. Um deles, principal, é que eles são professores que são nossos amigos, nossos colegas, a gente os conhece, conhecemos a conduta deles, a qualidade deles, né? E então não tem nenhum problema para receber nenhum deles. E um segundo motivo é que a demissão deles, a Fundação só fez isso em função dos salários que eles percebem, do salário hora deles. E, infelizmente, o mercado da educação, ele mudou muito. Então, se nós pegarmos hoje o mercado de trabalho no setor educacional, no ensino superior, aquilo que muitos dos professores que saíram recebiam por uma hora aula, né, que a remuneração do professor é por hora aula, por uma hora aula equivaleria a 4 ou 5 dos que hoje são contratados pelo mercado como um todo. Então, a Fundação, a FIEL, resolveu que vai fazer uma reestruturação dos seus cargos e salários, né? E vai ter uma nova concepção de salário muito mais próxima do que acontece no mercado. Porque nós, no Unifiel, nós sempre nos orgulhamos muito de pagarmos salários muito bons. E pagávamos salários muito bons. Para se ter uma ideia, nós pagávamos o segundo melhor salário do Brasil. Poxa vida. Só recebia mais, o professor que recebia mais do Brasil sem ser do Unifiel era o da Fundação Getúlio Vargas. Era o único lugar que pagava mais do que nós. E a nossa instituição pagava o maior salário do Brasil. Por motivos óbvios, os professores eram bons e mereciam receber, né? E esses professores, pelo tempo de casa, pelo tempo de dedicação, pela formação, recebiam esses salários, né? Então, a Fundação resolveu que vai fazer uma reestruturação de cargos e salários, e isso passava por... infelizmente, a gente abrir mão do concurso deles
desta forma como eles estão hoje. Não do concurso deles como professor, mas do concurso deles dessa forma de contrato que existia hoje. Quer dizer, foi uma medida administrativa. Sim. Com o intuito, com o objetivo de diminuir a carga de salários aí. Não só de salários, de custos como um todo, custos, porque de custos como um todo. O principal custo de uma instituição de ensino é a folha. É folha. A folha representa 70%, 80% dos custos de uma instituição de ensino, em algumas delas até mais, né? A nossa seguramente mais que isso. E se você pensar que 80% é salários, e se você tem uma questão salarial muito forte, você inviabiliza o negócio, né? Você inviabiliza a operação. Não estou dizendo aqui que é em função disso que o Unifiel está mal. Ele está mal por questões de gestão, infelizmente. Tivemos problemas de gestão, tivemos problemas de conduções aí que foram equivocadas, mas que não faz sentido você continuar hoje, no mercado como ele hoje se encontra, dessa maneira. Então, eu não estou justificando a fundação, mesmo porque não tenho nem procuração para isso, mas o que eu estou dizendo é que nós temos lá no Unifiel ainda 140 professores excelentes que continuam conosco, com titulação tão boa quanto. É uma pena que nós perdemos parte desse patrimônio desses professores que são nossos colegas e que estão há tanto tempo conosco. Mas isso não significa dizer que nós temos qualquer tipo de perda de qualidade, de perda de continuidade. É isso justamente que os alunos estão questionando, professor, porque vai haver uma certa perda, porque perderam-se alguns professores, mas claro. Os cursos vão terminar, alguns cursos vão fechar ou vai se manter tudo da forma como está hoje? Não, vai continuar tudo, imagina. Não tem a menor chance. Nós, nos últimos anos, nosso problema tem um marco, tá? Quem é da região sabe. Quem é da região sabe que o Unifiel teve um problema e o marco é 2016. Em 2016 nós tivemos um problema e de lá para cá nós estamos sanando esse problema aos poucos. A velocidade com que nós estamos sanando não é aquela que a gente gostaria, mas é aquela que é possível. E de lá para cá nós já fizemos a formatura de dezenas de centenas de alunos e não existe nenhuma chance zero da gente não formar algum aluno nosso. Seguramente vamos formar todos os nossos alunos. Isso não precisa ter dúvida disso. E você mesmo perguntou, então estamos recebendo gente? Sim, o vestibular está aberto, venham, né? Ou seja, não temos nenhuma intenção de ter uma quebra de continuidade. O Unifiel tem 52 anos e ainda é hoje considerada a melhor instituição de ensino da região. E vai continuar sendo. E vai continuar entregando ao mercado os profissionais com a qualidade que sempre entregou. Eu vou continuar nessa linha. Eu sei que está chegando na reitoria agora, mas precisamos esclarecer. Qual que é o montante dessa dívida? É possível ser paga essa dívida? Os alunos vão ter uma tranquilidade em algum momento? Veja, a dívida, na verdade, ela tem duas formas de serem pagas. Ou com injeção de capital, a dívida como um todo, você está me dizendo? Sim. Ou com injeção de capital, ou com patrimônio. Por quê? Porque pelo dia a dia da escola, demoraria muito tempo até que a gente quitasse essas dívidas. A gente vem quitando ao longo do tempo uma série de compromissos, tá? Mesmo compromissos trabalhistas. Nós tivemos uma série de professores que foram quitados nesse meio tempo, que fizeram acordos, que receberam, né? Mas a velocidade é muito lenta. Nós temos gente que quer receber e não está disposta a ficar esperando eternamente. Então, a venda de algum patrimônio é a forma de quitação. E nós sabemos disso. O Unifiel tem um patrimônio que vale pelo menos 400 milhões de reais. E isso foi montado por nós, professores e alunos, né, pela sociedade, que prestou ao Unifiel aquilo que ela achou que merecia em termos de qualidade. E a né? dívida é muito mais baixa que isso. Muito mais baixa que isso. Não ficaria... A dívida trabalhista não dá metade do valor que está veiculado na imprensa. Ela não, hoje, ela não monta metade do valor que está veiculado na imprensa. Se a gente pusesse um imóvel à venda, por exemplo, da Vila Iara, se esse imóvel fosse vendido, a gente quitaria todas as dívidas da instituição, de todos os tipos, e sobraria muito dinheiro para injetar e dar continuidade ao negócio. Ou seja, não existe problema econômico, existe problema financeiro.
Muito bom esses seus esclarecimentos. Espero que a comunidade esteja atenta a esses esclarecimentos que são importantes para que a gente continue desenvolvendo e formando alunos aqui na nossa região por meio do Unifiel. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando mais sobre o Unifiel, falando sobre educação superior na pandemia. Fique com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta. Tudo bem, voltamos com o Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel. Trazendo aqui hoje como nosso convidado o mais novo reitor do centro acadêmico, o professor Nivaldo Pilão. Professor, no outro bloco, no bloco anterior, nós falamos a respeito dessas crises com demissões, crises com leilões, mas você tocou num assunto que eu achei muito importante, que foi o patrimônio da Fiel, que é um patrimônio que beira aí, certamente uns 400 milhões, como você disse. Se houver algum problema com um prédio, leilão, isso e aquilo, para ser resolvido, para pagar, quitar dívidas trabalhistas, o que os alunos podem esperar? Eles vão ficar sem estudar? Para onde esses alunos serão levados? Não, em hipótese alguma. Veja, essa opção não existe. Tá? Não existe a opção de parar, não existe a opção de não ser oferecido o curso, não existe a opção dos nossos alunos, muitos deles nos assistem agora, de não se formar. Isso não existe, isso não existe. Nós temos o Unifiel, na verdade, ele deve ter um patrimônio próximo disso. Eu não sei exatamente, porque isso não é uma questão nossa. Como eu disse, são dois corpos, né? E essa é uma questão da fundação. Então, eu não sei te precisar valores, tá bom? Mas eu sei que ela tem um patrimônio que é substancialmente maior do que a dívida, substancialmente, e dentro desse patrimônio nós temos pelo menos uns 3 ou 4 lugares que foram construídos exclusivamente para serem instituições de ensino, para serem instituições de ensino superior, para serem faculdades, né? Só para citar uma, por exemplo, na Narciso Sturlini, nós começamos nossas faculdades lá. Começou com a faculdade de Direito, depois a faculdade de Administração, depois análise de sistemas, enfim, nós começamos lá na Narciso Sturlini, e ali é um prédio, é uma instituição não, é um prédio que é para abrigar a instituição de ensino, e ele cabe cerca de 6 mil alunos. Né? É aquele que fica bem em frente à Cidade de Deus, ali, a matriz do Bradesco? Exatamente, exatamente. Se você sair nas janelas do Bradesco lá, você enxerga o Unifiel em frente. Então, seria essa uma alternativa caso venha acontecer algum problema nesse sentido? Sim, seria, mas veja, o leilão da Vila Yara não teve lance. Tá? A Vila Yara foi a leilão por um valor que, aliás, isso acho que também é importante a gente falar. Nós não temos nenhuma questão, a gente sabe que o patrimônio está lá, ele foi dado em garantia, as pessoas que entraram com ação para receber seus passivos trabalhistas têm direito a receber, não tem nada de errado. O Unifiel quer pagar, a Fiel quer pagar, não tem nada de errado. O que a gente discute é que o valor que ele foi a leilão é muito pequeno perto do que ele vale. Né? Ele vale qualquer coisa como 3 vezes mais do que o valor que ele foi a leilão. Né? Então, o que a gente está questionando é exatamente isso, é exatamente a questão do valor. E se nós formos pensar que os patrimônios servem para cobrir os passivos, e esse patrimônio foi construído ao longo de 52 anos, por nós que somos professores, por vocês que são ex-alunos, por vocês que são alunos, o patrimônio foi feito disso, não foi feito de outra coisa, né? Então, ele ser vendido não tem nenhum problema. Agora, é muito difícil, embora ele esteja sendo vendido a um valor muito inferior do valor de mercado, é muito difícil que alguém realmente arremate o lote. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que ele estará comprando um prédio que tem uma instituição de ensino e que tem centenas e centenas de alunos lá dentro. Ou seja, para ele poder tomar posse daquilo que ele adquiriu no leilão, não é uma coisa tão simples, né? E 100 milhões de reais, que é quanto o sujeito gastaria, não é um dinheiro tão pequeno. Então, a chance de sairmos de lá, eu entendo que é muito pequena. Mas se sairmos, temos prédios tão bom quanto para abrigar o Unifiel, não haveria problema. Muito bom.
Só pediria para o Gabriel da nossa técnica aqui dar uma olhadinha no áudio do professor Pilão, acho que está perfeito, né? É só aqui no estúdio que ficou um pouquinho mais baixo. Mas, professor, que bom seus esclarecimentos, importante isso para a nossa comunidade. Claro que é. Isso traz uma segurança maior para alunos, professores, funcionários e para a comunidade em si. Então, quero agradecer muito os seus esclarecimentos. Imagina. Mas já rapidamente nós vamos falar de coisas mais amenas agora. Deixa eu só te falar uma coisa. Não tem que agradecer, isso é obrigação. A obrigação da escola é ir à comunidade e explicar o que está acontecendo. Né? O Unifiel é um patrimônio de Osasco. Perfeito. É um patrimônio da região. A região quer saber o que está acontecendo. Não estou fazendo mais do que minha obrigação como reitor de prestar esclarecimentos. E outra coisa, né? Não adianta você querer esconder. As coisas têm que ser transparentes. A gente estava agora há pouco, infelizmente tivemos o pico de energia, mas nós estávamos ao vivo. Isso. E esse programa vai ao ar daqui a pouco. Daqui 1h30, 2 horas, vai ao ar na Connect TV, vai ao ar no Facebook, do Unifiel. Enfim, não tem o que esconder. É isso. Exatamente. Muito bom. Mudando de assunto, então, agora, nós vamos falar da nossa nota 4 do MEC. Como é que nós conseguimos a nota 4? Certamente com a ajuda de professores, funcionários e todo mundo. Então, é uma notícia muito boa. Sim, é uma notícia muito boa, porque essa é a nota das principais instituições de ensino do país, né? Olha. Os nossos, se a gente pensar em mercado, né? Mercado educacional, os nossos principais concorrentes têm essa nota. Né? Se a gente, não vou enumerar, mas os principais concorrentes, se você for ao site das principais universidades e faculdades do país, normalmente é essa nota. Existem algumas sim que têm nota 5, que é a nota máxima, né? Mas a grande maioria, principalmente de centros universitários e universidades, tem nota 4. Como é que se alcança essa nota, professor? Porque o rigor da visita do MEC é muito maior para centros universitários e para universidades. Né? Então, é por isso que a nota 4 é mais ou menos o padrão das melhores. Né? Se consegue com qualidade de corpo docente, com qualidade de instalações, com qualidade de infraestrutura, com qualidade de alunos, porque alunos também são avaliados. Então, a nossa casa é avaliada como um todo. Né? Quando a gente passa por um recredenciamento, o que é um recredenciamento? Que diz assim, vocês podem continuar sendo um centro universitário, eles olham para tudo que você imaginar dentro da universidade. Desde banheiros, né? Eles vão aos banheiros para ver se os banheiros têm capacidade para receber o pessoal com dificuldade de locomoção, até a reitoria, o que ela faz, os professores, a sala de aula, os alunos, enfim, tudo é avaliado. Biblioteca, tudo. Parte física. Parte física, tudo. O que você imaginar. Todos os cursos, os projetos pedagógicos de todos os cursos. E essa é uma coisa muito importante, viu? A gente ficou muito feliz com isso. E eu só quero aproveitar o seu convite para que, de público, poder cumprimentar todos os nossos alunos, cumprimentar os nossos professores, inclusive os que nos deixaram agora, porque eles também são parte disso, eles estavam lá quando a gente tirou a nota 4, tem muito deles lá, né? Então, cumprimentar os nossos professores, cumprimentar os nossos alunos, os nossos funcionários e dizer que nós estamos lá e vamos continuar por lá por muito tempo. Agora, professor Pilão, nesses tempos de pandemia, a maioria das escolas teve que se readaptar. Como é que o professor dá aula, como é que o aluno aprende remotamente, certo? Então, nós tivemos lá todo um preparo, estamos lá num regime especial de estudos agora nessa época. E o que é que estamos preparando para o segundo semestre? Para as aulas possivelmente remotas ainda? Nós ainda não temos certeza absoluta. O governador acena com 8 de setembro para o retorno das aulas presenciais. As aulas da área de saúde, nós temos cursos da área de saúde, principalmente os laboratórios, e voltam desde o começo de agosto, porque já estão liberados para poder ser dado o treinamento e dado as aulas práticas que eles necessitam. E nós não temos ainda certeza de como vai ser o início do semestre, se ainda virtual ou presencial. Por quê? Porque a volta para o presencial depende daquele plano São Paulo, né? Sim. Então, a cidade deverá estar dentro da cor amarela, o que Osasco está, mas a gente tem que ter o aval também do prefeito. Pelo aval do governador, poderia. Pelo aval do prefeito, a gente precisa de aguardar e ele não se pronunciou.
Se ele se pronunciar favoravelmente para que a gente volte já desde agosto, então a gente começa presencialmente desde então. Caso contrário, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar virtualmente com a plataforma Google, da Google, Meet Google, né? E vamos entrar na casa dos nossos amigos, dos nossos alunos, dando aula virtualmente, como todas as outras instituições estão fazendo. Isso durante o mês de setembro, de agosto. De agosto. E em setembro pretendemos voltar presencialmente. Voltar presencialmente no Unifiel é uma tranquilidade. Por que uma tranquilidade? Porque nós temos um campus muito grande. Aqueles que nos conhecem, para vocês terem uma ideia, a Vila Yara tem 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados. Então, as salas são muito grandes. São muito grandes, muito arejadas. Então, nós não temos nenhum problema para receber nossos alunos. Para fazer o distanciamento. Distanciamento e tudo que tem que ser feito. O protocolo está aprovado já, né? Então, o protocolo aprovado e cumprir o protocolo, não existe nenhum problema. E aí nós temos como receber nossos alunos com segurança. Então, a gente tem que esperar só mais um pouquinho. Eu acredito que agora, essa próxima semana, a gente já tem uma noção se a gente começa virtual e depois vai para presencial ou se a gente vai direto para presencial. Essa próxima semana é suficiente para isso. E quais serão os cursos ofertados agora para o segundo semestre? Você sabe que a minha chegada, você falou que eu cheguei no momento de... Chegou chegando. no momento de turbulência, e eu não gosto de mares calmos, então também vou mexer com muita coisa lá dentro da escola. E uma coisa que os alunos vão gostar muito, eu vou criar escolas. Então, dentro do Unifiel, do Centro Universitário Fiel, eu vou criar escolas. Nós vamos ter lá no Unifiel uma escola da saúde, uma escola de educação, uma escola de negócios e comunicação, uma escola de engenharia e tecnologia e uma escola de direito. O que significam essas escolas? Exatamente. Essas escolas significam que nós temos, você me perguntou quantos cursos, nós temos cerca de 30 cursos aproximadamente. Então, essas 5 escolas vão congregar esses cursos. Então, nós teremos, por exemplo, na área de saúde, que a gente vai receber a professora Flávia daqui a pouco, na área de saúde nós temos fisioterapia, farmácia, nós temos estética e cosmética, química, enfim, nós temos os cursos da área de saúde e esses ficarão dentro da escola de saúde. Assim como que os de gestão, né, na escola de administração e comunicação, design digital. Porque eles têm muitas disciplinas comuns ali, tem, não é isso? Tem disciplinas comuns, sim, tem sim. Então, nós temos design digital, administração, comércio exterior, enfim, todos os cursos da área de gestão ficam na escola de negócios e comunicação. O que a gente pretende com isso? A gente pretende com isso estar muito mais próximo do aluno. O Unifiel, ele foi uma instituição muito grande, nós chegamos a ter 15 mil alunos. E a estrutura da forma como ela está montada, ela fica um pouco mais distante do aluno do que a gente gostaria. E a criação dessa escola, com alguém coordenando a escola e os coordenadores de curso atuando junto com esse coordenador da escola, vai fazer com que a resposta ao aluno seja muito mais rápida. Então, nós estaremos muito mais próximo do aluno, podendo verificar qual é a necessidade dele. Um guarda-chuva, sim, né? Guarda-chuvas, né? Então, ao invés da gente ter um único guarda-chuva como pró-reitoria acadêmica, que era o que eu fazia até antes de ontem, né? Então, eu tinha 30 cursos vinculados diretamente a mim. O que eu vou fazer? Eu vou criar as escolas, e as escolas resolvem os seus problemas do dia a dia, no dia a dia, com resposta rápida, para criar essa agilidade que é necessária para a escola de hoje. Inclusive para essa questão de pandemia e tudo mais, as demandas são muito diferentes do que existiam antes. Certamente. E a gente tem que ter respostas rápidas. O mundo não permite mais que a gente fique eternamente esperando, né? Quer dizer, muda esse panorama da educação superior justamente nesse sentido. As coisas têm que ser muito mais dinâmicas. O aluno que adentra a universidade hoje, ele tem uma cabeça completamente diferente. Tudo que ele vê na internet, como é que o professor dá aula para alguém que já está vendo tudo aquilo na internet? Então, tudo isso é uma dinâmica diferente que vai ser apresentada então, para os alunos agora no segundo semestre. Com certeza, mas você sabe que tem um dado que é interessante, né? O fato de ter na internet está mais do que comprovado que não elimina o professor. As pesquisas mostram que 95%, olha o número, 95% dos alunos de curso presencial que estão fazendo aulas virtuais não querem migrar para EAD.
Eles não querem migrar para EAD. Eles entendem que a presença física, que o contato, que o network troca, que é criado, com a troca, com o convívio, que, aliás, o convívio da época de faculdade é um convívio fantástico, né? A gente guarda para o resto da vida. Então, eles entendem que isso é importante para a formação deles. E é. Então, o fato da gente ter que nos adaptarmos, termos que nos adaptar às questões da modernidade, da internet, da não sei o quê, não significa dizer que subtrai ao professor. O professor deixa de ser o HD, né? Ou seja, não é o que ele tem gravado na cabeça, mas é como ele interpreta os fatos que ocorrem, né? Então, é isso, os professores de hoje sabem, os nossos professores são craques em fazer isso. Muito bom. Nossos vestibulares, então, estão com inscrições abertas. Sim, sim, online. Online. Então, é vestibular.unifiel.br. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não sei se tem algum... vestibular.unifiel.br. Isso, unifiel.vestibular. Você entra lá, já faz a sua prova online, então já fica capacitado lá, ingressar nos nossos bancos, faz sua matrícula, discute inclusive preço com o reitor, se precisar discutir, o reitor vai estar lá para discutir isso. Estarei. Na verdade, nós já temos um processo para isso, né? Os nossos vestibulares são todos vestibulares considerados de meritocracia. Então, a hora que você for fazer o seu vestibular, presta atenção, faz com carinho, porque a sua quantidade de acerto, a sua nota, vale bolsa, vale desconto. Então, o aluno que tem um desempenho superior no vestibular pode estudar, inclusive, de graça, pode ter 100% de bolsa. Então, tem bolsas de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, até 100%. Então, fazer o vestibular com afinco, prestar atenção, se dedicar, vale dinheiro. Muito bom, muito bom. Então eu vou chamar mais um intervalo agora, para que a gente se encaminhe para o nosso terceiro bloco do Unifiel 60 Minutos. Fique com a gente, daqui a pouquinho voltamos. Voltamos com o Unifiel 60 Minutos, programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, que muito honrosamente recebe o professor Nivaldo Pilão, nosso reitor, mas também uma outra presença ilustre conosco aqui, que é a professora Flávia Arante. Olha a formação da professora Flávia Arante, pessoal. Ela é bióloga, psicanalista, ela tem uma pós pela Poli lá em gestão ambiental e tem mestrado em medicina na área de saúde mental. Seja bem-vinda, professora Flávia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente, é um prazer estar aqui representando os professores, profissionais da área da educação. Eu acho que a educação transforma. Muito obrigada pelo convite. Mas o que traz a professora Flávia aqui hoje é uma coisa muito bacana. Ela acaba de ganhar o prêmio Professor Transformador, que ele é conduzido pela Base2 Edu Bet Educar, é isso? Explica um pouco disso para a gente. Primeiramente, né? Primeiramente, parabéns por esse prêmio. Muito e obrigada. Explica como é que ele aconteceu e qual é essa entidade que fez essa premiação. Muito obrigada. O prêmio Professor Transformador ele veio para valorizar, né, os profissionais da área da educação. Ele foi organizado pelo Instituto Base2 Edu, que é uma organização é uma rede de professores e pensadores da área da educação, com a Bet Educar, que também é uma organização mundialmente conhecida, que organiza também congressos e pesquisas na área da educação, em parceria com o Instituto Significare, que organizou o prêmio também. Esse prêmio é um prêmio mundial, então, não é só um prêmio brasileiro, nem só paulistano aqui, não, é um prêmio mundial. Não é pouca porcaria, né? Não, o prêmio, ele veio assim com uma vontade de valorizar ainda mais o professor. O professor ele tem um prestígio social muito grande, as pessoas valorizam o professor, mas muitas vezes desvaloriza também, né? A gente vê nos cursos de licenciatura, por exemplo, uma queda muito grande de procura. Então, essas organizações, esses prêmios vieram para trazer de volta o prestígio que o professor tem, a importância, né, da educação na sociedade. E esse prêmio ele era dividido em categorias, né, projetos de educação para ensino infantil, projetos de educação para ensino fundamental 1, para fundamental 2 e médio.
o meu trabalho, o meu projeto é dentro da categoria do Fundamental 2 e médio, mas aí eu ganhei, né? Fui premiada na categoria médio, onde foi a minha maior parte das alunas que eu trabalhava. Como é que chama o seu projeto? O que consiste? Em que consiste o seu projeto? O meu projeto chama Clube da Luta, é um nome que foi dado pelas meninas. É um projeto que eu atendo somente meninas do ensino fundamental 2 e médio. Ele vem para trabalhar em roda, fazer discussões do posicionamento da menina e da mulher na sociedade. Então, questões de sexo e gênero feminino na sociedade. Então, representatividade, a sororidade, a autoestima, a pressão do corpo perfeito, o machismo e o feminismo, né, na sua real construção do conceito. Né? A gente tem, às vezes, muito preconceito sobre o que é realmente o feminismo, a luta das mulheres, a sororidade, o machismo que está dentro da escola. Na verdade, já começa desde da educação das meninas dentro de casa. Meninas não podem fazer algumas coisas, meninos podem. Então, trazer essa quebra de paradigmas na educação em todas as suas instâncias. E a escola, como os alunos passam a maior parte da sua vida dentro da escola, a gente trouxe esse projeto para tentar desconstruir esses paradigmas, né, e estigmas na formação daquelas alunas. Isso passa também pela questão da violência contra a mulher, com certeza, do feminicídio, isso é discutido também dentro do seu projeto? Com certeza. É um projeto que trabalha muito o protagonismo das alunas, para trazer os questionamentos a partir delas. Então, a gente fez todo um trabalho de escuta, de conceituar algumas questões que elas traziam, e a partir do questionamento delas trabalhávamos todas as semanas, né, uma vez por semana, durante todo o ano letivo. Então, muitas nem sabiam identificar, por exemplo, um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico com algum parente, com alguma amiga, com algum colega, dentro dos seus ambientes, né, familiar ou da escola. Algumas já estavam trabalhando, então às vezes elas não têm a base ou até mesmo o empoderamento de entender o que está acontecendo naquela situação, identificar alguns sintomas de um relacionamento tóxico, por exemplo, que pode com certeza virar uma violência, tanto verbal quanto física também. Quantas alunas estiveram envolvidas no projeto? Durante todo o ano letivo, a gente trabalhou em torno de 70 a 80 meninas. Tem algum depoimento desses que você se lembra para possa passar para a gente? Todo final de semestre, né, antes das férias, tanto do meio do ano quanto do final do ano, a gente fazia uma sessão de feedback, né, uma sessão de encerramento, onde elas poderiam falar abertamente o sentimento de participar do projeto, de como aquele projeto teve, né, as intervenções que teve no dia a dia delas, ou elas podiam escrever anonimamente, colocar numa caixinha. Né? E aí eu pegaria isso para ter eu fazer análise já que elas queriam que fosse anônimas, né? Então não abriria para todas elas. Então foram assim de agradecimento e gratidão, assim, de professora, eu nunca imaginei que eu poderia ser tão forte. Eu nunca imaginei que eu poderia ser qualquer profissional que eu pudesse ser. Eu nunca imaginei que eu deveria combater olhares maliciosos contra mim, contra minha irmã pequena nas ruas, por exemplo. Abordagens violentas de colegas, ou que eu poderia me impor perante os meninos da escola, que eu não estava gostando de algum comportamento que eles estavam tendo. Ou que eu poderia contar com a escola, da escola ser um lugar seguro e de acolhimento. Eu achei que não podia. Então, foram diversos depoimentos nesse contexto que realmente mostram o quanto é importante uma educação socioemocional dentro da escola. Muito bacana isso, né, professor Pilão? Porque nós, quando estamos dando aula, a gente imagina que tem um aluno apenas. A gente não acaba, muitas vezes, não enxergando o ser humano que tem por trás daquele aluno, que tem que estar ali, se comportando, prestando atenção na aula, né? Eu tenho a impressão que esse é o problema. É exatamente esse o problema, porque tem um sujeito lá, né? E esse sujeito é um ser humano, ele é integral, ele é inteiro, né? Ele não é uma pessoa para fazer cálculo
e não é uma pessoa para fazer jornalismo, né? Ele é uma pessoa. Exato. E depois ele faz jornalismo, depois ele faz cálculo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Alguém tem dúvida que professor faz diferença? Volta e assiste o depoimento do que ela fez e a forma como ela falou. Uhum. Emociona até, né? Emociona. Muito bonito, parabéns. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Eu não sei, tá bom? Eu conheço a Flávia, Clara. A Flávia está conosco desde 2013, não é isso, Flávia? Isso. Está conosco desde 2013. Aqui eu vou fazer uma propaganda do pai dela, do Valtinho. O Valtinho é nosso companheiro. Saiu agora no dia 30 de junho da escola, junto com os professores que saíram agora nessa leva aqui. Mas estava conosco há anos. Acho que ele deve ter uns 30 anos de fiel. Ele tem, acho que são 34 anos de fiel. 34. Ele chegou antes que eu. Eu cheguei em 98, eu tenho 22, ele tinha 34 anos de fiel. E a Flávia é filha dele, né? Então vou fazer uma propaganda. O pai dela vai ser vereador, tá bom? Nós vamos eleger o pai dela. Vamos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei onde foi que você fez. Os seus sujeitos estavam aonde? Eu estava no ensino privado, né, de uma outra universidade, no colégio, no ensino chama? básico. Pode falar. Pode. Na Uninove, é o colégio da Uninove. Uhum. Ah, tá. O projeto começou lá, e de lá, até foi interessante, porque como na Unifiel eu trabalho nas licenciaturas também, foi uma forma de trazer a experiência para os futuros professores, né? Então, lá na escola, né, no colégio da Uninove, trabalho lá no ensino básico, né? E trazer fotos para os nossos alunos da Unifiel, os relatos, mostrando o quanto é importante na formação do professor ter esse embasamento da importância da saúde mental dos seus alunos. Claro. A gente vive numa sociedade que tem tantos problemas, uma sociedade que se transforma e muda muito, né, o tempo inteiro, desconstruções familiares, uma violência, né, velada o tempo inteiro. E às vezes o aluno vê no professor a sua única saída. Ele vê no professor o seu refúgio, assim, a única pessoa, a única figura que ele pode se sustentar de segurança e um vínculo que ele cria de confiança. Então, na Unifiel é interessante a gente ver a importância disso na formação do professor e como em qualquer lugar, né? O professor precisa ter entender a importância que ele tem na formação, não só técnica, mas na vida daquele aluno. Flávia, você falou que é um prêmio mundial. Agora, você concorreu aqui no Brasil com quantos outros projetos? Foram mais de 13 mil projetos inscritos. 13 mil projetos inscritos. 1.300, mais ou menos, de projetos que foram classificados. E ali foram várias classificações, várias etapas, até chegar nos 3 melhores projetos por categoria, né? Então, por ensino infantil, por ensino fundamental 1, pelo 2 e pelo ensino médio. E ontem, né, na quarta-feira foi a grande final, foi um evento que aconteceu remotamente, infelizmente, mas aconteceu, foi muito emocionante. Na quarta-feira saiu a premiação e eu vou levar o projeto para um congresso em Londres em janeiro. Poxa, quer dizer, eu pensei que eu estava imaginando Muito um troféu, bacana. Não é nada um troféu, é uma representatividade que você vai levar o Brasil para fora aqui com esse projeto. Exatamente, vou levar o troféu é representar o Brasil, né? Exatamente. O troféu é representar o Brasil. Exatamente, vou levar o nome do Brasil, o nome de São Paulo, né? A minha formação, que foi a maior parte aqui em Osasco, né? Estudei na FITA a vida inteira, uma família de educadores. Então, levar a proposta da educação transformadora para fora do país. E que bom que ela seja do Unifiel também, né? A gente sabe escolher professor. Exato, é isso mesmo. Nossa, mas deixa eu falar uma outra coisinha. Pode não parecer muito, mas muitos professores estão nos assistindo. Eu estou de paletó e gravata. Não precisa andar de paletó e gravata, eu não preciso andar de paletó e gravata, e o Júlio me conhece, a Flávia me conhece, eu dou aula de paletó e gravata. Tem algum motivo para isso? Tem, o respeito aos meus alunos. Não é que eu precise ir, eu posso ir de calça jeans e camiseta. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não é isso que você está passando, mas o modelo é importante. A forma como você se reporta ao seu aluno, a forma como você o recebe, a forma como você o ouve, faz toda a diferença, né? Então, eu costumo dizer que cada vez que a gente vai para frente da sala de aula, a gente não tem ideia da
quantidade de responsabilidade que a gente leva para lá. Quando a gente sobe naquele tabletinho, lá, tabladinho, e começa a falar, a gente não tem ideia de quem está assistindo, de quem está nos ouvindo, a forma como ele absorve isso, a forma como ele pensa isso. Você, por exemplo, na área de comunicação, a forma como você diz que dá uma mensagem, eu, na minha área de administração, a forma como eu digo que ele tem que se comportar na empresa, como ele tem que se comportar com seus subordinados. Outra coisa, o pessoal da área de saúde e de educação, que a Flávia faz parte, né, vai ter que carregar isso para o resto da vida, formando nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, nossos profissionais, né? Então, a educação não tem jeito, é a única saída. O Brasil vai ser grande? Vai. Quando a educação do Brasil for grande. Hoje, infelizmente, ela não é do tamanho que a gente precisaria que fosse, mas vai melhorar. Mas perceba que mesmo não sendo grande, nós já temos uma premiada aqui num prêmio mundial que saiu de Osasco, teve toda a sua formação na cidade de Osasco. Claro, é uma cidade muito grande hoje, já foi pequena, mas hoje é muito grande e tem uma expressão muito grande dentro do nosso estado e do nosso país. Né? Com certeza. A minha formação, acho que desde pequenininha, né? Eu acho que eu não trabalho como professora, eu sou professora desde pequena, porque eu já brincava, né, como professora, tenho os pais professores, então eu acho que como o professor Pilão disse, a gente precisa mostrar para os nossos alunos desde sempre. Então, eu acho que a formação do professor, trazer a grandeza, né, a valorização do professor para os próprios profissionais, para passar isso para os nossos alunos, em qualquer idade, né? Desde dos primeiros estímulos na educação infantil, né, que vai ser a base das conexões que vão levar a facilidade de aprendizagem, né, o gosto por aprender, o gosto de ir para a escola desde pequenininho. Isso já é plantado pelos profissionais do ensino infantil. E aquilo tem que ser cultivado, aquilo tem que ser acolhido para passar do ensino infantil, para o ensino fundamental, para o médio e trazer também os adultos para a universidade. Né? Trazer eles para gostar do ambiente universitário, da formação. Como é que surgiu a ideia do projeto? Você estava lá dando aula na Uninove e surgiu a ideia de abordar esse tipo de assunto com as alunas. Já era alguma coisa que eu observava, a necessidade de acolher a saúde mental dos alunos. E como isso influenciava no desempenho, influencia no desempenho do aluno, né, no processo de aprendizagem. Com um colega, né, o professor, eu chamo o professor Rodrigo, que estava lá na Uninove também, durante uma aula dele, ele abordou a questão do feminismo, do machismo em sala de aula, e ele teve o start, falou assim, por que você não faz alguma coisa? Vamos fazer um projeto. E aí, como eu já estava estudando a psicanálise, eu trouxe a abordagem de terapia de grupo, né? Aí eu montei o trabalho com as meninas, de fazer um acolhimento diferente, um protagonismo do aluno, porque existe muitas reclamações às vezes, dos alunos que falam, mas não tem mais graça a escola, mas eu vou lá e é só ficar ouvindo o professor. Então, acho que a gente precisa também se renovar. Né? Como todas as profissões, né, se renovam o tempo inteiro, a tecnologia, a engenharia, né, as novas empresas, as startups, então são todas trazendo novas realidades o tempo inteiro, o professor também precisa. Né? Veja aí agora a educação remota, que os professores tiveram aí que se implantar uma educação remota em poucas semanas. Teve que transformar a casa dele numa sala de aula. Exatamente. E agora, o seu tema é muito importante, porque o Brasil ainda é um país muito machista, né? Exatamente. O homem ainda tem aquela coisa de que ele é o ser superior, né? De que ele tem que dominar as situações. Exatamente. E existe o machismo velado, né? O homem fala, mas eu não sou machista. Mas a mulher não pode fazer tal coisa. As meninas brincam de boneca. Os meninos podem brincar de brincadeiras coletivas, esportes coletivos. Né? O menino ele é mais agitado do que a menina. Mas calma aí, o menino ele é muito mais estimulado do que as meninas. Os meninos podem brincar, correr atrás de bola, as meninas não, elas ficam quietinhas, estimuladas somente a ficar naquele cantinho brincando de boneca. Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente precisa assim, conquistar, abrir os olhos, porque o importante é você trazer uma autopercepção, uma autocrítica. Né? A partir do momento que você tem a informação, que você tem o conhecimento,
você tem um grande poder também de mudança. Óbvio. Né? Uhum. Então, toda vez que você aprende alguma coisa, você tem que mudar. Usar aquele aprendizado, aquela informação, para você transformar a sua realidade e quem você está em volta também. Uma coisa, professor? Sim, eu tenho uma pergunta para a Flávia. Nós vamos abrir a nossa escola de educação. E o que é que nós vamos fazer? Qual é o projeto que nós vamos fazer lá? Vamos trazer para lá, para o Unifiel, esse projeto também? Com certeza. Esse e outros projetos também de formação de professores, de uma formação humanizada para os profissionais da saúde também. Né? Então, acho que a gente precisa trazer essa nova realidade, né, para os alunos, para eles transformarem a realidade deles, a profissão deles e dos pacientes e alunos deles, com certeza. Puxa vida, parabéns, é uma premiação muito importante, é muito bacana. Muito relevante para a nossa região. Claro que para a área a gente, nesse tempo de pandemia, muitos problemas psicossociais têm sido lembrados pela sociedade. Eles estavam lá, guardadinhos, mas agora eles estão aparecendo muito mais, né? Com certeza. Muitas coisas que estavam ali escondidas, né? Algumas ansiedades, algumas questões de relacionamentos, né, sociais, dificuldades. Agora, no momento de isolamento, elas estão explodindo. Eu sou procurada pelos alunos o tempo inteiro da própria faculdade, da Unifiel, alunos adultos, né? Professora, eu não estou conseguindo lidar com isso, não estou conseguindo me concentrar mais, eu só choro, eu estou com crise de ansiedade, eu estou muito bravo, eu não quero mais estudar. Falei, não, calma aí, vamos pensar, não desiste não. A gente precisa de você, da sua profissão, do seu empenho, a gente vai trazer estratégias ali para a gente conseguir trazer uma calmaria aí nesse momento de turbulência. Muito bom. Nós temos dentro do nosso processo, nós temos agora de pandemia, nós temos a quarta onda, né? E a quarta onda é exatamente voltada para questões psicossomáticas, psíquicas, e que isso vai explodir muito brevemente, já começou, né? Mas com mais força, muito brevemente, a gente infelizmente vai ter uma outra onda, e é uma onda que vai diretamente a esse assunto, né? Você tem na família quem trabalha com psicologia também, sim, né? Sim, minha esposa é psicóloga, ela trabalha em consultório, ela atende no Hospital das Clínicas, enfim, com certeza, isso acaba chegando, sim, não tenha dúvida. Tudo bem. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente. Alguma coisa que você queira ressaltar ainda, Flávia, a respeito do seu trabalho, do seu projeto? Quando vai ser a viagem para Londres? A viagem em janeiro, vai ser no Congresso Internacional da Beth Educar, lá em Londres. E aí, eu vou colocar as informações, né, nas redes sociais. Né? Pode levar uns amigos, pode levar o pessoal, uma turma, né? Vamos representar a educação aqui de São Paulo, aqui de Osasco, em todas as instâncias, e com certeza. Que bom. Então, queria agradecer, né, primeiramente, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa realmente aumentar o número de canais e de informações para passar para a nossa população, para os nossos alunos, para os nossos profissionais. Para os professores, né? Exatamente. Estimular isso, exatamente. Né? A gente tem que trazer de volta o valor que o professor tem. Afinal, ele é a base, né, da sociedade, ele é a base de toda a formação, é a base da construção da cidadania. Então, acho que a gente precisa trazer de volta, resgatar esse valor do professor que a gente tem. Todas as profissões têm professores, né? Passam pelas nossas mãos, não é? Exatamente. Todos os profissionais que estão aí no mercado estiveram num banco escolar, numa faculdade, numa universidade. Assim como nós. Assim como nós. Então, a importância do professor deve ser sempre ressaltada na nossa sociedade, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Flávia, pela sua presença. Parabéns novamente pela sua conquista, que venham outras, que você possa colaborar no Unifiel também, aí na Escola de Educação. Com certeza, estou à disposição do professor. É uma honra fazer parte da história da Unifiel. A gente sabe de tantas turbulências que a Unifiel passou, mas ela ainda tem a sua importância aqui na Zona Oeste. Quando a gente fala que trabalha na Unifiel, nossa, que legal, a Unifiel tem uma tradição tão grande, a gente precisa trazer e resgatar a importância da Unifiel aqui, que a gente está vivo e vai continuar com certeza. Que bom, parabéns. Professor Nivaldo Pilão, o novo reitor do Unifiel, esclarecemos aqui hoje nessa tarde, estamos gravando, mas é uma tarde aqui para nós em Osasco. Muito obrigado pela sua participação, espero que nós tenhamos falado muitas coisas a respeito do que o Unifiel tem passado, mas principalmente da relação que o Unifiel tem com a nossa sociedade aqui na nossa região.
que é uma relação de empatia, de cumplicidade ao longo de mais de 50 anos, trabalhando com educação aqui e formando bons profissionais. É verdade, Júlio. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite, agradecer novamente a ConnectV por ter nos recebido aqui também, parabenizar a Flávia, meus parabéns pelo projeto, meus parabéns pelo prêmio. A gente vai ganhar alguns também aqui no Unifiel. E eu quero dizer o seguinte, eu estou reitor, mas eu sou professor. Uhum. Tá, isso tá lá dentro, né? E quando eu estou falando isso... A gente percebe a emoção, é forte mesmo, verdade, é forte verdade. falar sobre isso. Porque a educação muda. A educação muda. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que conseguiram ficar até o fim nos vendo, né? Se quiserem falar conosco, estamos lá no Unifiel e com o maior prazer os receberemos. Nossos vestibulares estão abertos. Por favor, inscrevam-se. Fique atento, vestibular.unifiel.br. Lá você pode fazer a sua prova remotamente, já fica sabendo a sua nota rapidamente. Então, ali já é o primeiro caminho. Qual é a sua bolsa, inclusive, que tipo de desconto você pode obter para estudar conosco. Fique atento para mais informações com a gente, fique atento no nosso canal, aproveitem, estudem, façam como o professor falou, a educação muda. Então, esse é o lema que nós temos que levar para a nossa vida. Muito obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Esse é o programa Unifiel 60 Minutos. A qualquer momento voltamos. E uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.